Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Parte 5, artigos 36 ao 47. Artigo 36. No caso de denúncia de incorporação, nos termos do artigo 34, se o incorporador, até 30 dias a contar da denúncia, não restituir aos adquirentes as importâncias pagas, estes poderão cobrá-la por via executiva, reajustado seu valor a contar da data do recebimento, em função do Índice Geral de Preços mensalmente publicado pelo Conselho Nacional de Economia, que reflita as variações no poder aquisitivo da moeda nacional, e acrescido de juros de 6% ao ano, sobre o total corrigido. Artigo 37. Se o imóvel estiver gravado de ônus real ou fiscal, ou se contra os alienantes houver ação que possa comprometê-lo, o fato será obrigatoriamente mencionado em todos os documentos de ajuste, com a indicação de sua natureza e das condições de liberação. Artigo 38. Também constará, obrigatoriamente, dos documentos de ajuste, se for o caso, o fato de encontrar-se ocupado o imóvel, esclarecendo-se a que título se deve esta ocupação e quais as condições de desocupação. Artigo 39. Nas incorporações em que a aquisição do terreno se der com pagamento total ou parcial em unidades a serem construídas, deverão ser discriminadas em todos os documentos de ajuste. Inciso 1. A parcela que, se houver, será paga em dinheiro. Inciso 2. A quota parte da área das unidades a serem entregues em pagamento do terreno, que corresponderá a cada uma das unidades, a qual deverá ser expressa em metros quadrados. Parágrafo único. Deverá constar também, de todos os documentos de ajuste, se o alienante do terreno ficou ou não sujeito a qualquer prestação ou encargo. Artigo 40. No caso de rescisão de contrato de alienação do terreno, ou de fração ideal, ficarão rescindidas as cessões ou promessas de cessão de direitos correspondentes à aquisição do terreno. Parágrafo 1º. Nesta hipótese, consolidar-se-á, no alienante em cujo favor se opera a resolução, o direito sobre a construção porventura existente. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, cada um dos ex-titulares de direito à aquisição de unidades autônomas haverá do mencionado alienante, o valor da parcela de construção, que haja adicionado à unidade, salvo se a rescisão houver sido causada pelo ex-titular. Parágrafo 3º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, sob pena de nulidade, não poderá o alienante, em cujo favor se operou a resolução voltar a negociar seus direitos sobre a unidade autônoma, sem a prévia indenização aos titulares, de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. No caso do parágrafo anterior, se os ex-titulares tiverem de recorrer à cobrança judicial, do que lhes for devido, somente poderão garantir o seu pagamento, a unidade e respectiva fração de terreno objeto do presente artigo. Artigo 41. Quando as unidades imobiliárias forem contratadas pelo incorporador por preço global compreendendo quota de terreno e construção, inclusive com parte de pagamento após a entrega da unidade, discriminar-se-ão, no contrato, o preço da quota de terreno e o da construção. Parágrafo 1º. Poder-se estipular que, na hipótese de o adquirente atrasar o pagamento de parcela relativa à construção, os efeitos da mora recairão não apenas sobre a aquisição da parte construída, mas também sobre a fração ideal de terreno, ainda que esta tenha sido totalmente paga. Parágrafo 2º. Poder-se-á também estipular que, na hipótese de o adquirente atrasar o pagamento da parcela relativa à fração ideal de terreno, os efeitos da mora recairão não apenas sobre a aquisição da fração ideal, mas também sobre a parte construída, ainda que totalmente paga. Artigo 42. No caso de rescisão do contrato relativo à fração ideal de terreno e partes comuns, a pessoa em cujo favor se tenha operado, a resolução sub-rogar-se-á nos direitos e obrigações contratualmente atribuídos ao inadimplente, com relação à construção. Artigo 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade, a prazo e preços certos, determinados ou determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-lhe-ão impostas as seguintes normas. Inciso 1. Informar obrigatoriamente aos adquirentes, por escrito, no mínimo de 6 em 6 meses, o estado da obra.
Inciso 2. Responder civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os adquirentes ou compromissários, dos prejuízos que a estes advierem do fato de não se concluir a edificação, ou de se retardar injustificadamente a conclusão das obras, cabendo-lhe ação regressiva contra o construtor, se for o caso, e se a este couber a culpa. Inciso 3. Em caso de falência do incorporador, pessoa física ou jurídica, e não ser possível a maioria prosseguir na construção das edificações, os subscritores ou candidatos à aquisição de unidades serão credores privilegiados pelas quantias que houverem pago ao incorporador, respondendo subsidiariamente os bens pessoais deste. Inciso 4. É vedado ao incorporador alterar o projeto, especialmente no que se refere à unidade do adquirente, e às partes comuns, modificar as especificações, ou desviar-se do plano da construção, salvo autorização unânime dos interessados ou exigência legal. Inciso 5. Não poderá modificar as condições de pagamento, nem reajustar o preço das unidades, ainda no caso de elevação dos preços dos materiais e da mão de obra, salvo se tiver sido expressamente ajustada a faculdade de reajustamento, procedendo-se então, nas condições estipuladas. Inciso 6. Se o incorporador, sem justa causa devidamente comprovada, paralisar as obras por mais de 30 dias, ou retardar-lhes excessivamente o andamento, poderá o juiz notificá-lo, para que no prazo mínimo de 30 dias, as reinicie ou torne a dar-lhes o andamento normal. Desatendida a notificação, poderá o incorporador ser destituído pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal que couber, sujeito à cobrança executiva das importâncias comprovadamente devidas, facultando-se aos interessados prosseguir na obra, vetado. Inciso 7. Em caso de insolvência do incorporador, que tiver optado pelo regime da afetação, e não sendo possível a maioria prosseguir na construção, a Assembleia Geral poderá, pelo voto de 2/3 dos adquirentes, deliberar pela venda do terreno, das accessões e demais bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação, mediante leilão ou outra forma que estabelecer, distribuindo entre si, na proporção dos recursos que comprovadamente tiverem aportado, o resultado líquido da venda, depois de pagas as dívidas do patrimônio de afetação e deduzido e entregue ao proprietário do terreno, a quantia que lhe couber, nos termos do artigo 40, não se obtendo, na venda, a reposição dos aportes efetivados pelos adquirentes, reajustada na forma da lei, e de acordo com os critérios do contrato celebrado com o incorporador, os adquirentes serão credores privilegiados pelos valores da diferença não reembolsada, respondendo subsidiariamente os bens pessoais do incorporador. Artigo 43-A. A entrega do imóvel em até 180 dias corridos da data estipulada contratualmente, como data prevista para a conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente, nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador. Parágrafo 1º. Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput deste artigo, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores pagos e da multa estabelecida, em até 60 dias corridos contados da resolução, corrigidos nos termos do parágrafo 8º do artigo 67-A desta lei. Parágrafo 2º. Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto no caput deste artigo, e não se tratar de resolução do contrato, será devida ao adquirente adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, pro rata de, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato. Parágrafo 3º. A multa prevista no parágrafo 2º deste artigo, referente à mora no cumprimento da obrigação, em hipótese alguma poderá ser cumulada com a multa estabelecida no parágrafo 1º deste artigo, que trata da inexecução total da obrigação. Artigo 44. Após a concessão do habite-se pela autoridade administrativa, o incorporador deverá requerer, vetado, a averbação da construção das edificações, para efeito de individualização e discriminação das unidades, respondendo perante os adquirentes pelas perdas e danos, que resultem da demora no cumprimento dessa obrigação. Parágrafo 1º.
Se o incorporador não requerer a averbação, vetado, o construtor requerê-la, vetado, sob pena de ficar solidariamente responsável com o incorporador perante os adquirentes. Parágrafo 2º. Na omissão do incorporador e do construtor, a averbação poderá ser requerida por qualquer dos adquirentes de unidade. Artigo 45. É lícito ao incorporador recolher o imposto do selo devido, mediante apresentação dos contratos preliminares, até 10 dias a contar do vencimento do prazo de carência, a que se refere o artigo 34, extinta a obrigação, se, dentro deste prazo, for denunciada a incorporação. Artigo 46. Quando o pagamento do imposto sobre lucro imobiliário e respectivos acréscimos e adicionais for de responsabilidade do vendedor do terreno, será lícito ao adquirente reter o pagamento das últimas prestações anteriores à data limite, em que é lícito pagar, sem reajuste, o referido imposto, e os adicionais, caso o vendedor não apresente a quitação até 10 dias antes do vencimento das prestações, cujo pagamento torne inferior ao débito fiscal, a parte do preço a ser ainda paga até a referida data limite. Parágrafo único. No caso de retenção pelo adquirente, esse ficará responsável para todos os efeitos perante o fisco, pelo recolhimento do tributo, adicionais e acréscimos, inclusive pelos reajustamentos que vier a sofrer o débito fiscal, vetado. Artigo 47. Quando se fixar no contrato, que a obrigação do pagamento do imposto sobre lucro imobiliário acréscimos e adicionais devidos pelo alienante e transferida ao adquirente, dever-se a explicitar o montante que tal obrigação atingiria, se sua satisfação se desse na data da escritura. Parágrafo 1º. Neste caso, o adquirente será tido, para todos os efeitos, como responsável perante o fisco. Parágrafo 2º. Havendo parcela restituível, a restituição será feita ao adquirente, e, se for o caso em nome deste, serão emitidas as obrigações do Tesouro Nacional, a que se refere o artigo 4º da Lei nº 4.357 de 16 de julho de 64. Parágrafo 3º. Para efeitos fiscais, não importará em aumento do preço de aquisição, a circunstância de obrigar-se o adquirente ao pagamento do imposto sobre lucro mobiliário, seus acréscimos e adicionais.